Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou Francine Cruz, toda semana eu trago um vídeo aqui falando de algum livro, falando de algum escritor, e hoje é um livro que é um clássico, né? Normalmente eu trago aqui autores independentes, mas hoje eu vou falar de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é um livro que muitos de vocês devem conhecer. Se não conhecem ainda, já fica a dica para buscar. É um livro incrível e que foi escrito há muito tempo, mas apesar disso ainda tem uma relevância incrível e conversa muito com a nossa sociedade atual. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e deixe seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Então, o Fahrenheit 451, ele é um livro que fala sobre livros. Interessantíssimo, né? Ele foi editado pela primeira vez em 1953 e ele é um livro de uma distopia, né? Uma sociedade ali futura que é controlada por instâncias que não querem livros, né? E os bombeiros, ao invés deles apagarem incêndios, eles produzem incêndios queimando livros. Então é interessantíssimo, né? E eu vou começar aqui, eu vou ler alguns trechinhos variados, porque é um romance, né? E vou ler alguns trechinhos aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Então o contexto é esse, é uma sociedade futura, distópica, onde os livros são queimados pelos bombeiros. E aí, temos um dos personagens principais, né, o bombeiro, que é o Montag, e é ele que vai gerar toda a narrativa, né, em volta dele. E ele é casado com uma mulher chamada Mildred, que é uma pessoa totalmente alienada, né, que sobrevive, ela não vive, ela sobrevive naquela realidade ali totalmente alienada. Então ele tá ali, né, na poltrona do lado da mulher dele, e ele vai refletir sobre algumas questões. Então ele vai pensar assim: existe gente demais, pensou. Somos bilhões e isso é excessivo. Ninguém conhece ninguém. Estranhos entram em nossa casa e nos violentam. Estranhos chegam e arrancam o nosso coração. Estranhos chegam e nos tiram o sangue. Meu Deus, que homens eram esses? Nunca os vi em toda a minha vida. Então aqui ele está narrando uma situação em que a esposa dele teria tomado algumas pílulas, né? E ele acorda, vê ela ali desacordada e precisa chamar esses médicos, que vem então com uma máquina ali fazer uma limpeza estomacal nela, salvar ela, né? Porque ela tinha tomado essa dose excessiva de medicamentos ali, né? E aí ele vai refletir sobre isso. Meu Deus, a gente não conhece mais ninguém, a gente é bilhões e bilhões de pessoas e estamos cada vez mais sozinhos, né? As pessoas ali nessa apatia, né? Nessa solidão. E esses homens, quando entram na casa dele ali para salvar a mulher, né? Senão ela morreria, eles entram, fazem o serviço e saem. E aí o Montag fica com essa reflexão, né? Nossa, eu nunca vi esses homens, quem eram eles, né? Eles entraram, saíram e... né? Sem nenhum sentimento, né? Enfim. Aí, isso aqui pra gente entender um pouquinho o contexto ali do Montag com a esposa dele. Ele também, como eu falei pra vocês, era um bombeiro e ele já estava se questionando diversas coisas ali, né? E ele vai ter uma conversa também com o chefe dos bombeiros, que é o Betty. E aí o Montag então continua sentado na cama sem se mexer e o Betty vai falando pra ele, né? Antigamente os livros atraíam algumas pessoas aqui, ali, por toda parte. Elas podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema, o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Está me acompanhando? Acho que sim, diz o Montag. Então aqui o Betty começa a falar para ele: olha, antigamente, né, tinha todas essas coisas, tal, mas depois, né, começou tudo a ser nivelado por baixo. E aí ele vai continuando, né? Imagine o quadro.
O homem do século XIX, com seus cavalos, cachorros, carroças, câmera lenta. Depois do século XX, acelere sua câmera. Livros abreviados, condensações, resumos, tabloides, tudo subordinados a gags, ao final emocionante. Final emocionante, disse Mildred, anuindo com a cabeça. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos. Depois, reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura. E, por fim, encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas. Estou exagerando, é claro. Os dicionários serviam apenas de referência. Mas para muitos, o Hamlet, certamente você conhece o título, Montague. Provavelmente a senhora ouviu apenas uma vaga menção ao título, senhora Montague. O Hamlet não passava de um resumo de uma página num livro que proclamava. Agora você finalmente pode ler todos os clássicos. Faça como seus vizinhos. Está vendo? Do berço até a faculdade e de volta ao berço. Esse foi o padrão intelectual dos últimos 5 séculos ou mais. Aí vou pular um trechinho aqui. Resumos de resumos, resumos de resumos de resumos. Política? Uma coluna, 2 frases, uma manchete. Depois, no ar, tudo se dissolve. A mente humana entra em um turbilhão sob as mãos dos editores, exploradores, locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo pensamento desnecessário. Desperdiçador de tempo. Então, gente, esse trecho aqui não reflete exatamente a sociedade líquida que nós estamos vivendo, né? Onde não se tem esse tempo, né? Considerado um desperdício. Para que eu vou ler, né, um livro? Vou dar um exemplo aqui, esse livro aqui tem 200 e tantas páginas, né? Para que eu vou ler um livro de 200 e tantas páginas se eu posso pegar um resumo na internet, se eu posso assistir um vídeo, se eu posso pedir para o ChatGPT fazer para mim um resumo da obra, né? Então é mais ou menos sobre isso que o Best está falando para ele, que os livros se tornaram obsoletos, desnecessários, ninguém mais queria, né? Pra que eu vou ler se lá no TikTok ele vai fazer uma resenha pra mim em 2 minutos, né? E é mais ou menos sobre isso que o livro vai falando. E aí nós temos aqui um outro comentário, né? Que é do Best também, né? Ele tá falando aqui, explicando como as coisas eram. Enche as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanturradas, mas absolutamente brilhantes, quanto a informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar, e ficarão felizes porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloque em terreno movediço como filosofia ou sociologia. Com que comparar suas experiências? Aí reside a melancolia. Então, ele está falando aqui o seguinte, né? É o que a gente vive hoje. Temos muita informação. E aí todo mundo se acha especialista em tudo. Mas é tudo muito raso. Quando as pessoas começam a se aprofundar, né? Terreno movediço, filosofia, sociologia que geram reflexão, isso é ruim. As pessoas não gostam, né? As pessoas ficam tristes, as pessoas começam a ver as suas misérias. Então, é o parecer, né? Vamos nos entupir de informação, parecer que a gente é super intelectual, que a gente pensa muitas coisas, mas na verdade estamos só no raso, sem mexer no profundo, nas reflexões profundas, né? Então isso é interessantíssimo e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Então, essa foi a leitura de alguns trechos de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Nessa edição da Globo de Bolso, tem um suplemento de leitura bem legal para quem também pretende trabalhar com estudantes. Também tem uma coda aqui do autor falando algumas coisas bem interessantes de se refletir. Então fica aí a dica e mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se não ativou o sininho das notificações, ativa para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!